Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Dias, médico nefrologista, e hoje vamos abordar um assunto muito importante para a prática clínica e extremamente relevante para as provas do R3. E o assunto é doença renal crônica. Porém, a nossa abordagem será uma abordagem prática, baseada num paciente real. Um paciente do dia a dia do nosso consultório, da residência, do internato, paciente que com certeza vocês já tiveram contato, vocês já examinaram, já atenderam, já avaliaram e muitas vezes tiveram dificuldade para tratar esse paciente. Esse paciente foi encaminhado para o consultório do nefrologista. Você hoje, no início dessa aula, é o nefrologista do Sr. Paulo. E nesse momento apresento para vocês a carta que chegou ao consultório junto com o paciente. Caro colega nefrologista, encaminho o paciente Paulo Souza, 70 anos, com antecedente de diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade, com controles irregulares ao longo desses últimos anos. Essa é a carta do clínico geral do Sr. Paulo. Achado recente de creatinina de 2,1 mg por decilitro. Por esse motivo, ele foi encaminhado para você, nefrologista. Solicito avaliação e segmento. Em anexo, alguns exames já realizados. Muito obrigado. E aí eu pergunto para você, o que fazer com o seu Paulo? Quem é o seu Paulo? O que nós temos que ter de informações a respeito da patologia, dos fatores de risco que levaram o seu Paulo a ter uma creatinina de 2,1. Isso é relevante? Isso é grave? Isso é de relevância para a vida do paciente? Aumenta ou não aumenta a mortalidade, morbidade? É isso que nós vamos ver a partir de agora, com base no caso do seu Paulo. Conversando com o seu Paulo, nós tiramos algumas informações a mais, além do que o colega passou para a gente. Seu Paulo, paciente muito simpático, veio com a esposa no consultório, está sentado na nossa frente. Converso com ele e sei que ele é diabético há 30 anos, diabético tipo 2, hipertenso há 25 anos, dislipidêmico, obeso. Por conta desses fatores de risco, é um paciente que já teve uma síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST há 7 anos, já com stent, com uma angioplastia transcutânea mais stent. Além disso, o seu Paulo, que adora um futebol, ele não joga futebol, ele é sedentário e ele é um ex-tabagista, abstêmio há aproximadamente 7 anos. Estas informações, que muitas vezes parecem apenas informações para preencher prontuário, são extremamente importantes e nós vamos voltar a elas no decorrer da nossa aula, ok? Continuando. Senhor Paulo, quais medicações o senhor usa? O senhor tem um receituário aqui? Tenho, doutor Tiago. Esse é o meu receituário. O seu Paulo toma metformina e glicazida, 2 antidiabéticos orais, losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, um antiproteinúrico e um antihipertensivo. Atenolol como antihipertensivo e provavelmente um beta-bloqueador por conta do infarto prévio dele. Ácido acetil salicílico, simvastatina, alopurinol, levotiroxina, seu Paulo é hipotiroideu também. E o seu Paulo informa que esporadicamente faz uso de diclofenaco, um anti-inflamatório não hormonal que é extremamente utilizado muitas vezes por pacientes que não podem utilizá-lo, que têm fatores de risco para acometimento renal. Continuando com o seu Paulo, pegamos a cartinha, nos apresentamos, batemos um papo, conhecemos os antecedentes pessoais dele, conhecemos as medicações e vamos examiná-lo. Esse nosso papo é exatamente o que nós fazemos no consultório no dia a dia, né? Tentar abordar um assunto tão relevante na prática do dia a dia do nefrologista, ok? Isso é o que eu pego no meu consultório praticamente todos os dias, ok? E cai na prova do R3, muito bem? Examinando o seu Paulo tem uma hipertensão arterial de controle irregular, PA no consultório 160 por 95 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 70 batimentos por minuto, não está corretamente beta-bloqueado, afebril, edema simétrico de membros inferiores, provavelmente relacionado a alguns fatores de risco, nós vamos conversar, ausculta pulmonar limpa, ritmo cardíaco regular, sem sopros audíveis, sem grandes alterações, peso 88 quilos e altura 1,70 m. Esses são os dados de exame físico
do seu Paulo, paciente que eu acabei de conhecer. E aí nós vamos, finalmente, para os exames laboratoriais. Pessoal, uma coisa que eu quero focar com vocês aqui. É muito comum nos concursos médicos ter provas teóricas e provas práticas, inclusive no R3. Se for abordarem uma questão desta com vocês, numa prova prática, sempre tenham em mente que a anamnese do paciente, queixo-duração, histórico, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, exame físico, vem antes da análise de exames laboratoriais. Portanto, é extremamente importante, antes de ver qualquer creatinina sérica, examine o paciente, converse com o paciente, cumprimente o paciente. Isso eu falo porque é muito comum ser abordado numa prova prática a sua postura frente a um caso clínico. Então, não comece pelo exame laboratorial. O exame laboratorial, mesmo para o nefrologista, que é um especialista muito baseado em exame laboratorial, mesmo para o nefrologista é extremamente importante o contato, o exame físico e a conversa antes de chegarmos aos exames laboratoriais. O que o São Paulo trouxe para mim? Creatinina de 2,1, nós já sabíamos na cartinha do colega, ureia de 80, taxa de filtração glomerular estimada em 40,5 ml por minuto, já vou explicar isso para vocês. Urina 1, com uma proteinúria 2 cruzes, sem hematura ou outras alterações. Glicemia de jejum, seu Paulo tinha 190 mg por decilitro, com uma hemoglobina glicada de 8,9. Pulei a microalbuminúria aqui, 250 mg por grama de creatinina. Hemoglobina de 12,1, sódio de 139, potássio 5,8, cálcio sérico total 8,7 e um TSH de 7,5. Bom, a gente não precisa nem começar a aula para saber que o seu Paulo está levemente descompensado. Descompensado da pressão, descompensado do diabetes, descompensado em termos metabólicos. Esse é o seu Paulo. Faltam muitos exames no que se refere à abordagem nefrológica mais ampla, mas isso é o que nós temos na consulta inicial do seu Paulo. Ele trouxe também o ultrassom, rim direito e rim esquerdo sem alterações relevantes, até um ultrassom razoavelmente bom, uma boa diferenciação córtico-medular, rins de tamanhos bons, uma cortical bem delimitada, aparentemente nada estrutural nos rins que justifique alguma preocupação. E agora, pessoal, temos o diagnóstico de doença renal crônica. Qual o primeiro passo após fazermos esse diagnóstico? Em primeiro lugar, nós temos que classificar o paciente com o DRC. Essa classificação é extremamente importante, principalmente porque, de acordo com o estágio da doença renal crônica do seu Paulo, eu posso estratificar riscos, tanto de mortalidade, morbidade e também prever o que eu vou esperar da evolução dele daqui para frente. O que eu vou esperar de controles clínicos, como anemia, potássio, acidose, retenção hídrica, e como eu vou abordar o tratamento. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre a classificação da doença renal crônica e conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia da DRC. Como que eu defino doença renal crônica? A doença renal crônica, a definição não é simplesmente pela creatinina sérica, clearance de creatinina baixo, creatinina elevada. Existe uma classificação que é um pouquinho mais completa, que primeiro, lógico, o primeiro ponto dessa classificação é redução progressiva e irreversível da taxa de filtração glomerular. Quer dizer, o paciente não tem um quadro agudo descompensando, o paciente não tem uma doença aguda, é um paciente estável, exatamente como o seu Paulo, de consultório, que vem com você com um exame mostrando uma disfunção renal, basicamente, no primeiro momento, pela elevação da creatinina sérica. Porém, eu tenho outros fatores que devem estar associados à redução da taxa de filtração glomerular. Além disso, como eu disse, temos que ter ao menos um dos marcadores de lesão renal. Pode ser albuminúria, pode ser anormalidades no sedimento urinário, distúrbios eletrolíticos ou outros distúrbios devido à lesão tubular, devido à lesão renal, anormalidades detectadas pelo ultrassom ou anormalidades detectadas em exame histológico de biópsia, por exemplo, história de transplante renal, se o paciente já for transplantado,
mesmo tendo uma creatinina normal, ele é considerado um paciente com doença renal crônica. E, lógico, a taxa de filtração glomerular reduzida num valor abaixo de 60 ml por minuto, sempre ajustando por 1,73 metros quadrados. E por que eu tenho que ajustar a taxa de filtração glomerular para a superfície corpórea de 1,73 metros quadrados? Porque eu consigo homogeneizar a nomenclatura. Eu consigo comparar a taxa de filtração glomerular de perfis completamente diferentes. Por exemplo, um homem jovem de 90 quilos com uma senhora de 90 anos com 40 quilos. Com isso, eu consigo homogeneizar essa nomenclatura e eu sei que eu estou falando a mesma língua. Ok? E por que é importante o cálculo da taxa de filtração glomerular? Porque eu consigo classificá-la nos diferentes estágios da doença renal crônica e isso é extremamente importante para as provas. Sempre cai esse assunto, ok? Nós dividimos a doença renal crônica em 5 estágios. Do estágio 1 ao estágio 5, passando pelo estágio 3, que se divide em 3A e 3B. Quanto à albuminúria, a proteinúria do paciente, nós dividimos em 3 estágios. O estágio A1, paciente sem albuminúria. Estágio A2, paciente com albuminúria entre 30 e 300 miligramas de albumina na urina de 24 horas, ou 30 a 300 miligramas por grama de creatinina. E o A3, com uma albuminúria um pouco mais intensa, com um cálculo acima de 300 miligramas de albuminúria. Falando especificamente das categorias 1 a 5. Taxa de filtração glomerular acima de 90 ml por minuto, com paciente com fatores de risco para DRC. Esse paciente já é classificado como categoria 1, paciente sob risco de desenvolver doença renal crônica. Já o estágio 2, o paciente tem uma taxa de filtração glomerular entre 60 e 89 ml por minuto, sempre ajustado para a superfície de 1,73. Né? Esse estágio 2 é o paciente que já tem uma redução da taxa de filtração glomerular. Esta redução pode muitas vezes ser fisiológica, por exemplo, um paciente idoso que tem uma perda gradual de função renal, mas não tem uma patologia claramente implantada, claramente desenvolvida da DRC. Já o estágio 3A, esse sim, começa a ser classificado como paciente doença renal crônica, quando você tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto. No estágio 3A, a classificação vai de 45 a 59 ml por minuto e no estágio 3B de 30 a 45. E por que tem essa divisão no estágio 3, que até 2, 3 anos atrás era um estágio só? Porque nós temos uma heterogeneidade de pacientes, de apresentações clínicas, de alterações laboratoriais. O paciente que tem 55 ml por minuto, ele tem muito menos complicações do que o paciente que tem 35 ml por minuto de taxa de filtração glomerular. Portanto, essa divisão serviu para tentar homogeneizar um pouco mais esses 2 grupos de pacientes, cada qual com as suas complicações, com as suas implicações clínicas, ok? O estágio 4, nós temos uma taxa de filtração entre 15 e 29 ml por minuto, é o que nós chamamos de estágio avançado, e o estágio 5, onde em algum momento, provavelmente o paciente vai precisar de uma terapia renal substitutiva, o estágio abaixo de 15 ml por minuto, sempre ajustado para 1,73 metros quadrados de superfície corpórea. Então, esses são os 5 estágios da doença renal crônica que vocês têm que saber. E, lógico, voltando para o seu Paulo, como nós classificamos o nosso paciente novo, né? Seu Paulo tem 2,1 miligramas por decilitro de creatinina, tem uma taxa de filtração glomerular estimada em 40,5 ml por minuto, uma albuminúria positiva de 250 miligramas por grama, sedimento urinário confirmando esta albuminúria e distúrbio eletrolítico presente, ele tem um potássio de 5,8. Somando essa informação de redução da taxa de filtração glomerular com um marcador de lesão renal, no caso a albuminúria, nós conseguimos classificar o paciente como estágio 3B da doença renal crônica, taxa de filtração glomerular de 40,5 ml por minuto, e na categoria de albuminúria, categoria A2. Ele tem
250 miligramas de albuminúria. Este é o diagnóstico nefrológico do seu Paulo. Ele é um doente renal crônico. E uma coisa que eu quero sempre reforçar com vocês, eu sempre reforço nas aulas de doença renal crônica. Quando eu passo com alunos na faculdade, na preceptoria, no R3, no R1, a gente sempre pega aquele paciente de enfermaria com as hipóteses diagnósticas, né? Então, o aluno começa colocando as hipóteses diagnósticas do paciente. Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, unha encravada, obeso, frieira. O último item é DRC. E nunca ninguém classifica, nunca ninguém dá importância adequada para a doença renal crônica, e eu vou mostrar para vocês que esse diagnóstico de doença renal crônica do seu Paulo pode mudar a vida dele. Mudar a abordagem diagnóstica, mudar a abordagem nutricional, mudar o tratamento, mexer com as suas medicações e futuramente, se ele não for bem cuidado, pode levá-lo a mudar completamente o estilo de vida dele, porque ele pode precisar de hemodiálise. Então, o diagnóstico de doença renal crônica não é um diagnóstico de rodapé. É um diagnóstico extremamente importante para o paciente. Ok? E aqui eu provo para vocês o que eu falo, né? Porque a gente tem que provar o que eu falo. Esse daqui é o número de pacientes em tratamento dialítico por ano no Brasil. São dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde nós temos uma previsão para 2017, esse é o censo do ano anterior, de aproximadamente 130 mil pacientes em diálise no Brasil. Começamos lá nos anos 2000 com 42 mil, estamos com quase 130 mil pacientes em tratamento dialítico, fora os que morrem antes do diagnóstico, fora os que morrem aguardando diálise nas filas do disque diálise, nos hospitais, enfim, morrem de comorbidades associadas à DRC antes da diálise. E o diagnóstico de base? Esses pacientes entram em diálise, mas qual o diagnóstico de base deles? A maioria dos pacientes no Brasil tem como causa de base da doença renal crônica hipertensão arterial sistêmica. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O Brasil tem como primeira causa hipertensão e a segunda causa diabetes mellitus. Nos Estados Unidos é um pouco diferente o perfil, são mais diabéticos, em segundo lugar hipertensos, porém nós estamos com uma tendência de aumentar o número de diabéticos e reduzir o número de hipertensos por conta do nosso perfil, digamos, americanizado. O número de obesos aumentando, as questões nutricionais sempre muito relevantes no sentido dos junk foods, enfim, dos fast foods, e a gente tem um padrão de vida, um estilo de vida muito americanizado. Essa curva está tendendo a inverter, né? Terceira causa de doença renal crônica no Brasil são o que nós chamamos de glomerulonefrites cronificadas. Uma doença glomerular de causa desconhecida que levou o paciente à doença renal crônica. E outras causas, como doenças císticas dos rins, aí nós temos doenças tubulares, doenças estruturais, doenças urológicas, enfim, causas menos comuns que levam o paciente à hemodiálise. E a mortalidade? Por que chegar em diálise é grave? Dado de taxa de mortalidade anual, isto é, por ano, morrem 18% dos pacientes em terapia dialítica. 18%. De 5 pacientes que você coloca em diálise, 1 morre até o final do ano. Isso é extremamente grave. Isso é taxa de mortalidade muito maior do que a maioria dos cânceres que nós temos diagnóstico no Brasil. Então, classificar o paciente adequadamente, tratá-lo, segui-lo, ajustar as medicações, tratar as complicações da doença renal crônica e evitar a progressão desse paciente para os estágios mais avançados, faz com que o seu paciente viva mais e viva melhor. Parece slogan de propaganda de margarina, mas não é. É slogan nefrológico. Evite que o seu paciente progrida nos estágios da DRC. E o screening? Quais são os principais grupos de risco para desenvolver doença renal crônica? Em vermelho, Sr. Paulo, que você já conhece. Idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes com doença aterosclerótica manifesta, Sr. Paulo já teve um infarto, né? Insuficiência cardíaca, provavelmente o Sr. Paulo tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca também.
Doenças urológicas, então pacientes com litíase, hiperplasia prostática benigna, doenças do sistema urinário. Doenças sistêmicas autoimunes, muito mais comum em mulheres jovens, por exemplo, mais comum e mais tradicional em prova também, o lúpus eritematoso sistêmico. Uso de drogas nefrotóxicas, no nosso meio, absurdamente preocupante o uso dos anti-inflamatórios não hormonais, o que é o caso do seu Paulo, né, que tem o histórico de uso de anti-inflamatórios não hormonais. Histórico familiar de DRC, doenças renais císticas, pacientes que tiveram diagnóstico de injúria renal aguda previamente, têm maior fator de risco para desenvolver a DRC. E alguns outros grupos de risco, inclusive que têm sido mais divulgados e mais claramente implicados como fator de risco para a DRC. Por exemplo, pacientes obesos, com apneia obstrutiva do sono, hiperuricêmicos, pacientes em geral com um quadro de síndrome metabólica, o que é o caso do nosso paciente, o seu Paulo. Né? E como que eu vou avaliar a função renal do paciente? Nós falamos dois termos, taxa de filtração glomerular e clearance de creatinina. A taxa de filtração glomerular é o que é mais utilizado no dia a dia do nefrologista. E é o que é utilizado para classificar a doença renal crônica pelas duas entidades nefrológicas mais importantes, o KDIGO e o KDOC. Você não precisa abrir mão do clearance de creatinina. Por quê? Em primeiro lugar, clearance de creatinina é uma coleta de 24 horas, nem todos os pacientes conseguem coletar adequadamente. Pacientes idosos, pacientes com problemas urológicos, pacientes, mesmo os mais jovens, têm uma questão de dificuldade de coleta, falha na coleta, perda de urina ao longo do dia, esquece de coletar, enfim. Problemas técnicos e dificuldades técnicas. E hoje em dia sabe-se que a taxa de filtração glomerular estimada pela creatinina sérica tem uma correlação muito boa com o clearance de urina de 24 horas. Como que nós calculamos? Nós precisamos de poucos dados. Uma creatinina sérica de um paciente estável, não se utiliza esses cálculos para a IRA, para a injúria renal aguda, e nós precisamos de dados pessoais do paciente. Gênero, etnia, idade, peso, muitas vezes exames e parâmetros que você consegue numa primeira consulta. Existem algumas equações, na maioria delas logarítmicas, para você estimar a taxa de filtração glomerular. As principais delas, e que nós utilizamos hoje na nefrologia, são as equações de MDRD e CKD-EPI. Porém, essas são equações logarítmicas. Cálculo no tablet, no celular, no computador. Aplicativo. É fácil, você joga lá e dá. Porém, para a prova, eles ainda pedem que saibamos a fórmula de Cockcroft-Gault. Essa fórmula, na prática nefrológica, não tem sido muito mais utilizada. Porém, para a prova, pode cair e ela me dá essa taxa de filtração. Como que eu calculo? 140 menos a idade do paciente, vezes o peso do paciente, em quilos, sobre 72 vezes a creatinina sérica. Para mulheres, um ajuste de 0,85 no valor encontrado. Para homens, esse valor já sai direto. E como a nossa aula tem total ligação com o seu Paulo, vamos fazer o clear, as taxas de filtração glomerular estimada do seu Paulo, 140 vezes a idade do seu Paulo, 140 menos a idade do seu Paulo, vezes o peso sobre 72 vezes a creatinina sérica. Seu Paulo tem 70 anos, 88 quilos, creatinina de 2,1, taxa de filtração glomerular estimada por Cockcroft-Gault, 40,7 ml por minuto. Já tínhamos essa informação, mas é importante sabermos como calcular. Essa aula é prática, é uma aula teórica com um paciente que está aqui ao nosso lado. O paciente, seu Paulo, está presente na nossa aula todo o tempo. E esse é o cálculo da taxa de filtração do nosso paciente. Lembrando algumas coisinhas em relação ao seu Paulo, né? Ele tem uma função renal alterada, ele tem uma albuminúria alta, e qual que é a importância desses dois fatores em termos nefrológicos? Qual é a diferença? Proteinúria já não é um marcador de disfunção renal? Sim.
é o marcador de disfunção renal. Porém, a creatinina me dá o cálculo da taxa de filtração. Vai me classificar o paciente de acordo com os estágios da DRC. A albuminúria do seu Paulo vai me prever prognóstico. Pacientes de perfis completamente semelhantes. Creatinina, mesmo valor, mesmo peso, mesmo sexo. Um tem 200 miligramas de albuminúria, outro tem 2.000. O paciente que tem 2.000, vai evoluir, tem um pior prognóstico nefrológico a longo prazo. Nós observamos aqui que pacientes com proteinúrias muito elevadas têm uma sobrevida renal muito menor do que os pacientes com o mesmo perfil fisiológico, demográfico, laboratorial. Porém, quem tem menos proteinúria vive mais. E aqui já vai um gancho para a próxima aula. Tratar a proteinúria do paciente com doença renal crônica é reduzir morbimortalidade do paciente. Um dos pilares do tratamento desse meu paciente são os antiproteinúricos, os IECAS e os BRAS. Para quê? Para reduzir o montante de proteinúria e melhorar a sobrevida renal, diminuindo a velocidade da progressão da DRC. E os mecanismos fisiopatológicos, para a gente encerrar, toda doença crônica, insuficiência cardíaca, hepatopatia crônica, doença renal crônica, fibrose cutânea, todas passam por uma tríade: inflamação, proliferação e fibrose. Inflamação. Células endoteliais do meu rim, tubular, glomerular, elas estão expostas a fatores inflamatórios de acordo com a doença de base do paciente. Estresse oxidativo, proteínas glicadas que lesionam o endotélio, lesão mecânica pela hipertensão, lesão por aterosclerose, lesão direta, toxicidade direta por anti-inflamatórios, levam à injúria endotelial, cuja causa podem ser hemodinâmicas, imunológicas, metabólicas, drogas. Após um insulto inflamatório contínuo, prolongado, o seu Paulo tem 35 anos de diabetes, né? Você evolui com uma fase de proliferação. Essa fase é a fase onde a tração de moléculas inflamatórias fazem uma reestruturação no meu sistema nefrológico, aumentando a taxa de filtração glomerular no primeiro momento, o que nós chamamos de fase de hiperfiltração. Porém, tudo que prolifera, tudo que inflama, se não for barrado o processo, fibrosa. E é a partir do momento em que você tem a fibrose de mais de 50% dos néfrons funcionantes do nosso rim, você tem o desenvolvimento da doença renal crônica. Pacientes que têm uma perda de néfrons menor que 50%, ainda mantêm uma creatinina sérica próxima ao normal. Quando você já tem uma creatinina sérica alterada, provavelmente esse paciente já tem uma fase de fibrose, onde o acometimento de néfrons ultrapassa 50%. Esse dado é extremamente interessante, né? A gente fala creatinina de 1,5. 1,5, dependendo do paciente, de acordo com o cálculo, pode ser 25 ml por minuto de taxa de filtração. Então, esse processo fisiopatológico tem que ser bloqueado, tratando bem a hipertensão, tratando bem o diabetes, tratando a proteinúria, tratando o tabagismo, tratando a obesidade, tratando os fatores de risco que desencadearam o processo inflamatório. Isso é extremamente importante e é o tema da próxima aula, junto com o tratamento clínico da DRC. Muito bem, falamos um pouco da classificação da DRC, falamos do processo fisiopatológico, sempre embasado no caso de São Paulo. E qual que é a nossa conduta? Em primeiro lugar, a partir deste momento, o São Paulo não é só um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico. Ele é um paciente com um diagnóstico extremamente grave, chamado doença renal crônica. Qual estágio? 3B. Esse diagnóstico, falamos ao longo da aula, está vinculado a uma mudança extrema de hábitos, de paradigmas do paciente, de controle laboratorial, controle nutricional,
visitas nefrológicas frequentes, fazendo com que eu tente bloquear esse processo dos fatores de risco que estão totalmente descompensados para melhorar o prognóstico renal, o prognóstico nefrológico do seu Paulo, ok? Explique para o seu Paulo o que significa ser um renal crônico. Ter doença renal crônica instalada, diagnosticada, é muito mais do que vir no nefrologista a cada 6 meses. É um diagnóstico que vai mudar muito os hábitos dele daqui para frente, ok? E ele vai ter que controlar essas alterações clínicas e laboratoriais comigo, com você, nós os médicos do seu Paulo daqui para frente. Sempre encaminhe para o segmento nutricional. E aí, lógico, você se despediu do seu Paulo, fez uma solicitação de exames laboratoriais mais completos para que nós possamos ajustar os parâmetros daqui para frente. 45 dias depois, seu Paulo volta com exames novos. E aí que nós conversaremos na próxima aula e falaremos sobre os aspectos clínicos, medicamentosos e o tratamento conservador da DRC, sempre tendo ao nosso lado o paciente, seu Paulo, para poder ilustrar nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado a aula. Nos vemos na próxima aula, tratamento clínico do seu Paulo. Um abraço.